Muito bem-vindos, ou melhor, muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um Direito Criminal ao Vinho e hoje a gente tem um convidado mega especial, o advogado criminalista, especialista em tribunal do júri, Samuel Rangel. Abre o seu vinho, pega uma taça e vem conosco para você ouvir um pouquinho a respeito de tribunal do júri, de choro, de riso, de música. Você não perde por esperar. Vem conosco nos próximos minutos. Um brinde. Um brinde. Olá, que bom que vocês estão mais uma vez aqui conosco. Hoje a gente tem um convidado muito especial, que é um advogado criminalista, especialista em tribunal do júri, Samuel Rangel. Muitíssimo bem-vindo, Samuel, que bom que você aceitou o convite. Por favor, conta um pouquinho pra gente quem é Samuel Rangel. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Marião. É uma alegria e quero parabenizar você por esse projeto tão gostoso, tão legal e tão bem dirigido como você tem feito ultimamente. Samuel Rangel é um advogado apaixonado pelo Tribunal do Júri, que acabou sendo escolhido pelo Tribunal do Júri e não o contrário, porque a minha experiência de faculdade, eu acho que algumas pessoas sabem disso, eu me mantive na faculdade através, trabalhando com música, como músico. E esse contato que eu tinha como músico, com o público, acabou me facilitando, de certa forma, lidar com essa sessão plenária. E experimentei o Tribunal do Júri ainda na faculdade, com júri simulado, os famosos júri simulados, e me apaixonei através até da indicação do Rolf Quarner Jr., E por conta disso, já no ano de 1995, estreei, viciei, adoro o Tribunal do Júri, tenho uma paixão incomensurável. Quantos você fez até hoje? 412. 412. 412. Maravilha. E pretendo chegar pelo menos a 500. Certamente. E onde que você tocava quando você era na faculdade? Que tipo de lugar que você ia? Eu comecei na realidade, eu comecei pelo Beco do Escunitzo, mas eu não gostaria de falar sobre essa experiência, porque o trato que dava uma música naquela época em Curitiba era um tanto quanto desumano. Eu prefiro falar do Sarinha, onde eu conheci o Ivo Rodrigues, do Blindagem, tive a oportunidade de tocar quase 4 anos com o Ivo. Posteriormente, fiz amizade com o Riad Barque, do bar Ponto Final, onde eu dou minhas canjas até hoje. E você tocava, era violão? Violão e voz. MPB, violão e voz. E então, acabei, vamos dizer assim, tornando fixo no Ponto Final, ainda na década de 90, 91, e acabei na faculdade tocando no Ponto Final. Posteriormente, quando eu comecei a carreira como advogado, aí acabei deixando de lado a música como profissão, mas mantive como hobby. E essa é uma das perguntas que a gente quer fazer para você, Samuel. Você acha que a música ela tem como ser utilizada, por exemplo, no Tribunal do Júri? Você já cantou no Tribunal do Júri alguma música que existe? Ou já compôs alguma música? Como é que é a tua experiência com música e júri? Primeiro vamos corrigir as fofocas, Tem uma grande amiga minha, procuradora, hoje procuradora que atuava muito no júri, a Inês Giacomitti, você lembra dela? E a Inês, ela dizia que eu cantei uma vez no júri. Na realidade, eu não cantei, eu declamei a letra de uma música. Mas nesse sentido, quero deixar bem claro que Magalhães de Noronha fala isso, o Paulo Rangel também reforça muito, que quem só sabe direito não sabe direito. Então, eu acho que o contato com a poesia, com a música, com as artes, com todo tipo de trabalho humano que me sensibilize as pessoas, até porque você sabe disso, o advogado, para se fazer ouvir, é muito mais difícil do que o promotor, do que o Ministério Público. Nós somos tidos e havidos como o advogado do mal. E nós não somos. Exatamente. E, na realidade, nós não somos. Nós somos a legitimidade de um processo de pena, correto? Então, na realidade, nós temos que ter formas de abrir e criar, certo, um atenuante para esse preconceito que tem contra a nossa pessoa e contra o réu também. E acho que a música, a sensibilidade, os bons valores, uma reputação, isso realmente é algo que ajuda bastante. E Samuel, como foi o teu primeiro júri? Meu primeiro júri foi 16 de outubro de 1995, na comarca de Mangueirinha, uma nomeação do Dr. Carlos Eduardo Hitzmann. Quem foi o promotor foi o Fuad Farage. E Terezinha Cristina da Silva, se não me engano, era o nome da ré, um infanticídio.
Já Olha comecei, só, já comecei com Com infanticídio. algo bem raro. É. E realmente, né, tive a sorte de conseguir um resultado maravilhoso, aquilo me trouxe bastante ânimo e eu não saí demais. E depois disso, 400 e lá vai. 411 depois E disso. você lembra de todas as datas? Não! Seria impossível, né? E Samuel, dentre esses 412 júris que você já fez, qual deles foi o mais emocionante? Que você, se fosse para mencionar um que te tocou, qual seria? E por quê? Ah, são muitos, mano. Eleger, sabe, apontar um como o mais emocionante, eu acho que eu teria dificuldade. Eu posso dizer que aquele que parecia ser o mais difícil e acabou sendo o júri mais belo, aconteceu em Curiúva, sob a presidência do Dr. Marcelo Quentin, que você conhece no nosso curso, né? E foi exatamente um caso em que o cidadão matou 2 enteados, né? Matou, o enteado, a esposa e agrediu com machado também as 2 enteadas dormindo à noite. E nós, durante o nosso estudo no processo, nós chegamos à conclusão de que aquilo não havia sido feito em estado de consciência absoluta. Ao contrário, né, era um episódio de sonambulismo. Então, em função disso, foi um caso que realmente demandou muito estudo, e um caso que pela própria foto e pela violência do ato, e um ato involuntário, que sequer, você sabe disso, exclui inclusive a conduta, né? Realmente foi um caso... Que ele estava sonando. Na realidade, nós perdemos esse júri, na realidade foi 5-2, né, a votação desse júri, mas ficou muito patente isso. Os jurados, em função do preconceito e da violência do ato, acabaram não reconhecendo. Mas você nota, você percebe, certo, que realmente ali foi um episódio de sonambulismo. Você vê que o Samuel é um advogado dos casos raros, né? Começou com o feminicídio, já pegou sonambulismo, aqueles casos que a gente fala para os alunos e que você acha que nunca vai acontecer. E aliás, até que coisa interessante, foi a primeira vez que o sonambulismo foi usado como tese no Brasil. E veja que coisa interessante, a minha equipe sugeriu que eu usasse a tese de possessão demoníaca. Né? Mas o que é uma possessão demoníaca às 3 horas da manhã? Pois é. Correto? Não, e para um tribunal do júri acolher num caso violento como esse, uma tese de possessão demoníaca, o que era difícil se torna impossível. Samuel, e já que você falou nesse teu caso, foi um caso marcante, como que é lidar com aqueles casos em que você sente que houve uma derrota? Como que é o Samuel depois de um júri em que acredita na inocência? A derrota do advogado de júri, eu entendo que ela não vem no resultado da votação. Os jurados, nem sempre os jurados votam de acordo com aquilo que os autos apontam, correto? Então, a derrota que o advogado sente é quando ele não consegue, de alguma forma, a sua melhor atuação. Aí eu me sinto derrotado. Por mais que o resultado me seja favorável, eu ainda assim me sentiria derrotado. A questão é que para que eu não me sinta derrotado, eu tenho que me sentir pelo menos como um justo obstáculo pelo qual a justiça tem que passar para que possa aplicar alguma pena ao meu cliente. A partir do momento que eu me vejo, me considero, ou eu me enxergo como essa fortaleza do acusado, aí realmente não há derrota. E Samuel, a gente voltando um pouquinho à música aqui, a gente estava falando da música antes, você disse que já declamou uma música no tribunal do júri. Você lembra que música era essa? Ah, mais de uma, inclusive, né? Mas essa... Eu não vou dormir se não fizer uma pergunta, né? Foi uma rocha? Você descobriu. Foi uma rocha. Foi uma rocha. Claro que não. Vou até tomar um... Olha essa garganta, meu Deus. Você canta, você fala, você... Claro que não. Meu Deus do céu. Claro que não foi uma rocha. E, pelo contrário, um Almir Sater. A primeira delas, a que mais me marcou, tem alguma crônica que eu escrevi, já deve estar na internet, sob o nome do Júri do Boiadeiro. E era um caso bem complexo em que um boiadeiro tinha executado um rapaz que tinha assaltado o barraco dele, ele morava numa favela, e ele vinha numa história realmente de sertão, uma história de boiado, uma história de Mato Grosso, Paraguai, e à margem da sociedade.
Em função disso, e como ele realmente perdeu o emprego de boiadeiro e tentou começar a vida na cidade com 50 e poucos anos já, eu acabei utilizando a tese, né, da inexigibilidade de conduta adversa, que foi aceita em função do final e da letra do Almir Sater. Que diz, ou melhor, que canta. Diga, você me conhece, eu já fui boiadeiro, conheço essas milhas, quilômetros, milhas que vêm e que vão pelo alto sertão, que agora se chama não mais de sertão, de terra vendida, civilização, né? E fala justamente isso, né? Fala da velha forma, né? É o fim da velha forma e uma nova experiência que não foi boa para o boiadeiro. Ele não se adaptou à vida da cidade, correto? Os valores são diferentes, a experiência é diferente, é nocivo, é agressivo para eles, né? Ainda no sertão não havia cartório, né? Era no fio do bigode, era na palavra, a honra dos homens estava na palavra. Né? E essas músicas que você declama no júri normalmente são músicas já existentes ou você às vezes compõe? Porque você confidenciou isso, que é algo que a gente tem em comum. O Samuel escreve algumas crônicas também. Então, às vezes você compõe uma música e usa no tribunal do júri. E você já levou até o violão? Nunca. Não, nunca. Não já o encontrei lá. Fui tentado lá. Mas não, eu acho que não se mistura, né? O músico, ele pode até orientar, ele pode sensibilizar o advogado, mas não, eu acho que não seria uma conduta razoável eu tentar sensibilizar jurado através do violão. Né? Então, eu, na realidade, já o encontrei lá, mas não componho. Não componho. Componho música, né? Em função de outras inspirações que me vêm fora do júri, como um músico e ser humano normal que sou. Agora, ali no plenário, o que a gente vê e acontece muito é a peroração final. E até tem um caso fantástico que me sensibilizou demais, e a crueldade do destino, esse menino cretino que nos coloca a sol a pino, né, em meio ao deserto. Então, nós temos... o destino desse menino cretino leva toda a chancela de todos os júris que eu já fiz. Como o destino é cruel, como ele é canalha, como ele expõe as pessoas a sofrimento, a tragédias humanas que acabam construindo aquelas histórias tão terríveis que a gente trabalha, né? Samuel, a tua evidente relação com a música me fez surgir aqui uma outra pergunta. Quando você está se preparando para júri, você escuta música? Como que é? Quem você escuta? Essa é a pergunta certa. Porque é o seguinte, Michel, para que a gente consiga atuar bem no júri, nós temos que ter um certo conforto. Tem que ter o conforto técnico, o bom estudo, o preparo doutrinário, o conhecimento sobre a matéria. Tem que ter o conforto moral, porque você não chegar lá e defender uma tese esdrúxula, né? E o conforto emocional. Porque o que acontece, o estado de júri acaba te colocando, de certa forma, tão nervoso que às vezes você precisa baixar ouvindo uma música tranquila. E às vezes você está tão tranquilo pela simplicidade do caso de tentativa simples, casos que não te ligam, que não te desafiam, então você é obrigado a fazer o quê? Você é obrigado a esquentar o sangue através de uma música árabe, um violão flamenco. Pô, eu já pensei no AC/DC. Música árabe. Não, eu tenho alguma coisa com a música árabe, com a música flamenca, que é muito forte. Eu quero saber se você, porque você é um homem romântico, Samuel, Sim. você não me engana. Não. Tá? Você não gosta da rocha, mas você tem um romantismo aí dentro. Eu quero saber se você já chorou no tribunal do júri. Muitas vezes. E digo mais, sem querer. Não foi para fazer teatro, não foi para sensibilizar. É que, na realidade, nós somos tocados por aquela realidade, e aquela realidade, você sabe disso, às vezes ela é cruel, às vezes ela é extremamente nociva, né, ao teu sentimento de pessoa mesmo, correto? Então, já chorei muito, inclusive nesse júri que eu fiz a peroração, né, que falava sobre o destino, esse menino cretino, eu chorava muito quando eu olhava o filho da ré. Existem situações assim, imagine 17 anos respondendo um processo, sendo acusada de mandar matar o marido, para 17 anos depois se reconhecer que o laudo de confronto balístico estava equivocado. Então, realmente há uma crueldade no destino que acaba tirando, né, rompendo aquele limite que nós temos, né, que é a masculinidade quase tóxica, né, dizendo, não, jamais, o homem não chora. Advogado chora, e chora de coração mesmo. Advogado que é bom é advogado que chora. Não sei se eu já comecei a editar. Não, esse eu não conhecia.
Então tá explicado. Para explicar. Samuel, você já atuou como assistente de acusação? Nesses 400 e lá vai? Sim, sim. Muitos júris? Não tanto, bem mais na defesa do que na assistência de acusação, muito mais. Eu digo que é na proporção até, acho que de 10 para 1, né? De 9 para 1, aliás. Tá? Então, nós temos aí uma experiência diferente. E até os advogados, principalmente quando eles estão na banca da defesa e nos veem na acusação, eles dizem, o senhor deve estar se estranhando aí. Não. E até eu deixo bem confortável, né, qualquer um que desafie nesse sentido, porque eu, quando estou na assistência da acusação, estou defendendo a vítima. Eu continuo sendo um advogado de defesa. A defesa da vítima, correto? Então existe, sim, atuo e com toda a tranquilidade. O caso me permite estar confortável tecnicamente, moralmente e emocionalmente, eu atuo sem problema nenhum. Porque existe muito entre os advogados, até acho que por causa muito da lenda do Evandro Lins Silva, Sim. a voz de aluguel da acusação, e aí por isso que a gente sempre quer saber, e até não é normal esse confronto com a gente, mas você atua numa assistente de acusação, por isso é uma questão que sempre surge. E Samuel, nesses casos de assistência de acusação, também já teve música, já teve choro, como que foi? Já teve muito choro. Música, efetivamente, eu nunca usei. Nunca usei. O que eu busco usar nesse tipo de situação é a história da própria vítima. É falar pela vítima. O assistente de acusação, ele defende a vítima, então ele fala pela vítima. E normalmente a vítima, né, é o único depoimento que não se tem, correto? Então a assistência da acusação vem justamente nesse sentido e eu fico muito tranquilo, sem problema nenhum. E Samuel, além do choro, também tem riso nesses júris? Teve alguma situação muito engraçada? Tem. Você falou, meu Deus, Tem. porque a gente, uma das pessoas que eu tô tentando, fica a dica, é um recado para você, Dr. Daniel Avelar, tô tentando trazer o Dr. Daniel Avelar, que é o juiz do Tribunal do Grande juiz, baita homenageado no curso, inclusive agora. imensamente, enfim, competente, querido e tudo. Então, assim, o Dr. Daniel, ele conta várias histórias muito engraçadas, hilárias, que acontecem no Tribunal do Júri. Você já vivenciou alguma situação mais ou menos assim, em que todo mundo caiu na risada, que os jurados caíram na risada? Como é que foi? Já eu vou ser muito breve, porque eu tenho que passar por 3 episódios que são obrigatórios. Um, que o réu era louco, totalmente louco. E eu pedi um incidente de insanidade, eu propus um incidente de insanidade e segundo, né, o perito, ele era, né, um cidadão extremamente capaz. Mas durante o júri, quando eu comecei a interrogá-lo, depois o Dr. Silvio Kuman e o Dr. João Koptoski que fizeram esse júri. Um abraço aos dois. E o Silvio Kuman e o João Koptoski foram extremamente razoáveis com ele. Ele saiu muito bem no interrogatório, só que se auto-incriminando. Foi quando eu percebi que eu precisava pressionar o meu cliente. E nesse momento eu começo a pressionar e ele realmente surta. Ele surta a ponto, o Dr. João Koptoski, a gente vai lembrar disso, foi o momento em que ele acusou o João Koptoski de ter roubado o cachorro dele no dia do... O cara acusou o juiz. Sim. Do furto do cachorro. E detalhe, me acusou de ter colocado droga na bebida dele no dia dos fatos. E quando o Silvio Kuman dizia que precisava condenar aquele cidadão, ele dizia, tá certo. Tá certo. Achando que era de outra pessoa, então, falando exatamente. Então, esse foi o pior deles, né, sem sombra de dúvida. E aconteceu agora fiquei curiosa com o desfecho, anularam o júri? Não. Mesmo contra o laudo, nós conseguimos o reconhecimento da insanidade. Agora da semi-imputabilidade, perdão. Mas mais interessante que isso foi um outro caso em que o doutor Zarpelon me nomeou na véspera, em função de abandono do advogado, e eu fui sem conhecer o réu. Quando chega o réu, o Paulo, eu não vou citar o nome porque eu acho que seria antiético, mas quando chega o réu, eu chego na carceragem ali do júri e pergunto a ele o que você vai, né, tem a nos dizer sobre hoje. E ele me diz, certo, não fui eu. Espera um pouquinho, você confessou na delegacia, você confessou perante o doutor Zé Pelon, na fase de pronúncia, tua mãe disse que foi você, tua mulher disse que foi você, tua irmã disse que foi você, inclusive no caso de padrasto, e o senhor vai me dizer agora que não foi você? Não, mas não fui eu mesmo. Você não, você está louco. Você vai ser condenado a 20 anos e realmente expliquei para ele o risco que era a negativa de autoria, porque a negativa de autoria é uma tese kamikaze. E ainda mais esse caso.
Expliquei para ele quando... Ele disse, não, tá bom, então me diga o que eu tenho que falar. Se fale a verdade, mas a verdade é que não fui eu. Quando ele vai ao plenário, naquela época, o interrogatório era o que abria o júri. Sim, era no início. Ele senta na frente do Dr. Zarpellon, o Dr. Zarpellon começa a interrogar. Quando o Dr. Zarpellon pergunta a idade dele, ele diz 30 anos, ao passo que no processo tinha 21 o réu. Eu olhei aquilo, estranhei. Foi quando eu tive a ideia de chamar a esposa do réu até a porta que, né, faz contato com o plenário, para que lá, certo? Ela, de longe, ela falasse se era aquele o marido dela ou não. E para surpresa de todos, ela diz, não, aquele lá não é meu marido. Não, aquele lá, não, qual? Aquele lá não é meu marido. Ou seja, nós estávamos julgando um homônimo. Ele estava preso na delegacia de furtos e roubos, na Furtão, que nós chamávamos na época. A pessoa certa respondeu a ação toda. E era Paulo Doque, que era exatamente o nome do Paulo Doque, que estavam fechados na mesma cela, e quando chamaram um, o voluntarioso saiu antes do verdadeiro. Então, o doutor Luiz Arpellon, que Deus o tenha, saudoso doutor Luiz Arpellon, né, faleceu recentemente, mas o doutor Luiz Arpellon, então, até em tom de brincadeira, olha para a mulher, para a esposa do réu, e diz assim, então vá lá na delegacia, escolha o marido e traga para aqui para te ajudar. Muito bom, muito bom. E uma outra coisa que eu queria saber, os nossos alunos, enfim, quem não tem muito contato com o direito também, sempre faz essa pergunta, se a gente defende todo e qualquer caso. Se eventualmente tem algum caso que a gente se sinta mal, se tem algum critério, se tem algum limite nessa atuação. Para você, todo caso é digno de uma defesa ou tem alguma coisa que te atinge de maneira que você fala, não, aqui eu não posso ir. Como é que você lida com isso? Que legal essa pergunta, Mariana. É uma oportunidade maravilhosa de esclarecer isso. Eu acho que todo réu tem direito a um advogado, mas isso não quer dizer que esse advogado seja eu. Né? Nós atuamos, né, no mesmo plenário e temos estilos, né, que embora parecidos, não são iguais. Existem casos que eu reputo são mais para a sua linha de atuação do que para a minha, e vice-versa. Então, eu creio que não. Certo? Eu creio que não é qualquer caso. Aliás, eu fiz essa pergunta para os meus alunos, né? Se eles pegariam, por muito dinheiro, eles pegariam qualquer caso. E no meio do debate eu deixei bem claro isso, não. Certo? O advogado, ele é aconselhado, o ser humano é maior do que o advogado, o homem é maior que o advogado, a mulher é maior que a advogada. E esse aconselhamento, né, pessoal ao profissional é que diz, não pegue isso. Isso não tem a tua chancela, isso não tem a tua marca, não tem o teu signo, certo? Não fique estigmatizado por esse caso. Deixe que outro advogado que tenha mais habilidade para lidar com esse tipo de situação defenda, né, dessa forma. Eu concordo com você. E, inclusive, que é algo também eu penso, às vezes a gente tem razões inconscientes que nos fazem nos chocar ou nos sentir incomodados com um determinado caso. E aí você não vai atuar no teu melhor, né? Sim. E às vezes isso não é consciente, não é uma coisa assim, não, vivi um determinado trauma, então isso está refletindo agora. Às vezes são coisas que não vêm à consciência. Exatamente. Né? Já aconteceu no meio do processo de você mudar de ideia e aí sofrer aquele... Já. Até eu contei para os alunos recentemente, também o Dr. Zarpellon, uma nomeação de 1997, em que o réu falava, não havia testemunha ocular, não havia documento nenhum, senão só o depoimento do réu e um exame né, cadavérico, uma lauda de necropsia, que dava conta de que ele foi morto com a peixeira do réu. E, em função disso, o réu dizia que não, ele vinha descendo, certo? O ciclista vinha descendo uma ladeira, ele estranhou e realmente tirou o facão. No júri, quando foi perguntado isso a ele disse não. Quando eu vi aquilo, dei um passo atrás, escorreguei e caí. Quando eu caí, o ciclista caiu em cima de mim e caiu com o coração em cima da minha faca. E o Zarpellon, muito perspicaz, diz, mas foram 3 facadas. Aí o réu olha e diz, mas ele quicou. Aí você não pode rir. Muito bom. Samuel, a gente já está se encaminhando para o final. Acredite se quiser,
E o Michel ainda tem algumas perguntas para te fazer sobre vinho, que ele é o mais entendido da dupla aqui. Uhum. Então vai lá, Michel. E aí, Samuel, quando começou a tua relação com o vinho? Olha, é para ser honesto, né? Pra ser É para honesto. ser honesto. Com a faculdade, melhorando um pouco de vida, nós começamos a experimentar um vinho mais. Eu me recordo até quem foi que me indicou o primeiro vinho bom. Quem? Rodrigo Chinim. E digo até que vinho foi. Nosso primeiro convidado. Digo até que vinho foi. Bola Valpolicella. E depois pagou o disso... vinho? Não. Aliás, boa oportunidade. Olha aí, Chemi. E o Chimim, então, é que daí nós começamos a conversar sobre vinho, eu aprendi a tomar vinho, né, dessa forma, um gosto mais refinado, e não sou assim um expert, não tenho, né, não sou sommelier, não tenho essa aptidão, né, mas gosto muito de bons vinhos, sim. Se você fosse dar uma dica para quem está nos assistindo, normalmente o pessoal nos assiste tomando um vinho, comendo um queijinho, então se você for dar uma dica para o vinho, né, que o pessoal vai assistir o próximo episódio, qual seria? Luiz Bosca. Esse é o que faz teu coração bater mais forte. Eu acho que é. Sem sombra de dúvida. E posso pedir mais uma dica, Samuel? Claro. Pra quem te conhece, sabe que o Samuel, ele toca lá no ponto final, Uhum. final. Eu até brinco com meus alunos, eu falo, como não pode um estudante de Direito não conhecer o ponto final Isso é fato. na Rua Portugal, Isso é aqui fato. perto do Largo da Ordem. Rua Portugal 145. 145. Que quando que o Samuel Rangel está lá para que quem está assistindo em casa possa ver o Samuel Rangel ao vivo cantar? Quando me convidam. Quando te convido. Quando me convidam. Não, na realidade, normalmente todo final de semana a gente dá uma passadinha, nem que seja sexta ou sábado, apesar de que hoje em dia os compromissos durante, né, o dia acabam encurtando um pouco a noite, mas quase todo final de semana nós estamos dando uma passadinha lá, pelo menos umas 3 musiquinhas nós fazemos. E o ponto final tem que ir, né? Porque o Riad o Riad é o contrário, né? Ele era um advogado que largou a advocacia para virar músico, né? E ele abriu o bar dele que já tem mais de 30 anos. Na realidade, nós fizemos essa permuta, né? A música e a advocacia. O Riad largou a advocacia para ir para a música e eu larguei a música para vir para a advocacia, mas continuamos juntos. Muito bom. Então, para você que está nos assistindo, fica aí a dica, você pode começar o teu dia estudando Direito Penal, depois passar aqui na Gabo, tomar um bom vinho e terminar a noite lá no Riad ouvindo nosso advogado e tribunal do júri, Samuel Rangel. Agradeço imensamente, Samuel, uma vez mais o convite formulado por mim e pelo Michel para estar aqui conosco com essa conversa tão boa. Obrigada para vocês que estavam nos assistindo. É isso aí, pessoal. Um brinde a todos e até mais. Saúde. Olá, aqui é a Tati, tudo bem? O vinho que acompanhou a conversa de hoje é o Soplo, de Rafael Cambra. Este vinho 100% Garnacha da região da Valência, Espanha, apresenta aromas selvagens e frutado. Também em boca ele é muito macio e muito gostoso de tomar, é uma ótima dica. E o nome Soplo é por causa do barulho que o vento faz quando percorre os vinhedos. É como se fosse o som dos vinhos. Fica a dica. Tchau. Vocês podem comer o pãozinho também, porque ele tá aparecendo A Marion, ela não quer comer porque ela tá sem medo de ser flagrada. novamente. Aí me passa a palavra. Eu vou combinar assim, a próxima resposta é bem rapidinho, só pra pegar uma...